A crise dos planos de saúde no Brasil, sua relação com as mudanças estruturais que a economia brasileira viveu nos últimos anos, a pressão exercida pelo mercado financeiro, esses serão assuntos pelos quais nós vamos abordar o tema da crise do setor de planos de saúde no Brasil em 2 vídeos. Este é o primeiro vídeo. Olá, eu sou Diogo Santos, eu sou economista. Você está acompanhando esse novo episódio de Almoço Grátis aqui na TV Grabois. Antes, só uma informação, porque esse vídeo está saindo um pouco depois da data que normalmente a gente publica ele, que são as terças-feiras. Isso aconteceu porque na última segunda eu tive um exame de qualificação de doutorado, Eu curso doutorado em economia na UFMG, e o exame de qualificação é uma etapa importante desse percurso do conjunto do doutorado, e agora o meu exame de qualificação aconteceu na última segunda-feira, então eu estava mais concentrado nesse assunto. Agora, o assunto desse vídeo é um assunto que eu já gostaria de ter trazido e fico feliz de poder trazê-lo agora. E nós vamos discuti-lo em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos discutir o sentido que está por trás dessa crise do setor dos planos de saúde no Brasil. Se você ou sua família tem planos de saúde, vocês já devem ter observado que está acontecendo uma piora significativa na prestação desse serviço. Seja, por exemplo, a mudança de hospitais e profissionais que atendem os planos, seja pelos prazos muito mais longos agora para se conseguir marcar uma consulta ou também marcar a realização de um exame. Então, ou seja, piorou bastante a prestação de serviço no setor de planos de saúde. Do ponto de vista estratégico, o que é importante para o Brasil para melhorar o seu serviço de saúde, a qualidade da saúde pública, é sim o fortalecimento do SUS e também modernizar, industrializar o setor de saúde no Brasil, que nós vamos comentar ao final desse conjunto de vídeos sobre esse tema. Mas então, essa é a situação, Um setor que está piorando a prestação do seu serviço, é um setor que teve, no conjunto, um prejuízo em 2022 de mais de 20 bilhões, é um setor que tem também uma dívida bilionária com o SUS, porque as pessoas que têm plano de saúde utilizam o SUS, depois os planos precisam ressarcir o SUS. Então é um setor que está vivendo esse momento de crise importante. E é importante dizer também o seguinte, para a gente compreender esse setor. Parte dos planos de saúde tem uma regulação do seu preço por parte da ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos que são individuais, familiares, são regulamentados ao reajuste dele pela ANS. Por exemplo, em 2022, o reajuste foi de mais de 15%, e agora, em 2023, o reajuste foi de quase 10%, reajuste autorizado pela ANS para os planos de saúde aplicarem. Já os planos que são corporativos, ou seja, esses planos empresariais em que os funcionários têm acesso, que são formalizados, que fazem, que são de alguma empresa que presta também esse tipo de serviço aos trabalhadores e divide com os trabalhadores o custo do plano de saúde, já esses planos não têm regulamentação do seu reajuste. E teve reajuste muito alto agora nesse último período. Tiveram reajustes de mais de 20% nesses planos corporativos no último período. E então esse é o cenário. Outra característica importante dos últimos anos é que houve um processo de concentração de capital muito forte no setor de saúde no Brasil. O que significa isso? Houve um processo de fusões de empresas do setor de saúde e de aquisições de empresas umas pelas outras. Então, por exemplo, nós vamos comentar depois, 2 empresas que passaram por esse processo de fusão foram a Apvida e a Notre Dame Intermédica. Então agora nós temos grandes empresas no setor de saúde, privadas, que controlam hospitais, laboratórios, planos de saúde, ou seja, a cadeia completa de prestação desse serviço. Então esse é o cenário. E o que tem se observado que tem gerado essa situação? Em primeiro lugar, as pessoas, pós-pandemia, estão utilizando mais os planos de saúde. As pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde. Primeiro que teve uma defasagem das pessoas terem ficado muito tempo sem utilizar e agora estão utilizando mais. Então, se as pessoas utilizam mais o plano de saúde, diminui a margem de lucro dos planos de saúde, porque entre aquilo que as pessoas pagam os planos e aquilo que elas gastam utilizando os planos, aumentou muito o que elas gastam. Então diminuiu a diferença entre o que elas pagam e o que elas gastam.
Então diminui a taxa de lucro dos planos de saúde. Mas, além disso, tem outra característica importante, que é a mudança do perfil etário das pessoas que têm planos de saúde. Do conjunto de pessoas que têm planos de saúde, na última década, de 2013 a 2023, aumentou 40% a participação das pessoas com mais de 70 anos. Já as pessoas até 29, até 39 anos, teve uma queda substancial, também de mais de 20% dessas pessoas mais jovens nos planos de saúde. Qual é a consequência? Bom, as pessoas mais jovens pagam o plano de saúde, mas utilizam bem menos o plano de saúde. As pessoas mais velhas pagam o plano de saúde e, aliás, pagam várias vezes mais, o plano de saúde delas é bem mais caro do que das pessoas mais jovens, só que utilizam também bem mais os planos de saúde. Isso, então, tem alterado as despesas, os gastos do conjunto das pessoas com os planos de saúde e tem aumentado o que eles chamam, então, de taxa de sinistralidade, que é a porcentagem, né, de pessoas que utilizam os planos de saúde, e na média desse mercado está atualmente em mais de 90% essa taxa. E as empresas tentam manter isso na casa dos 70% ou até menos, para ter uma margem de lucro relevante. Agora acontece que os gerentes de plano de saúde, eles alegam, eles colocam bastante ênfase que uma das causas dessa elevação de descompasso de custos e tem gerado prejuízos é porque tem ocorrido muitas fraudes nos planos de saúde. Fraudes de usuários, fraudes de médicos, fraudes de hospitais, e que essas fraudes oneram muito e elevam os custos dos planos de saúde, e que também há muitas pessoas que utilizam desnecessariamente os planos de saúde, ficam pulando de uma especialidade em outra, faz exames desnecessários e, portanto, isso também eleva desnecessariamente o custo dos planos de saúde. Ou seja, tem uma discussão feita, né, pelos gerentes, pelos administradores dos planos de saúde, que se concentra nesse assunto de fraude e desperdício. Ou seja, para eles é preciso atacar esse problema. Essa sim é uma visão gerencial, né, do problema, microeconômica, de quem está ali dentro da empresa tentando resolver um problema do seu balanço, né, porque tem custos subindo, a receita caindo ou estagnada e, portanto, espremendo a margem de lucro. Porém, do ponto de vista estrutural, é muito importante que a gente leve em consideração que existiram e tem existido na sociedade, na economia brasileira nos últimos anos, alterações importantes que estão sim impactando esse setor também. E a gente pode dizer especificamente da reforma trabalhista e das mudanças conscientes realizadas pelos governos Temer e Bolsonaro a serviço, a mando da burguesia, sobretudo da burguesia financeira, de espremer as condições de vida dos trabalhadores. De, primeiro, tirar direitos, desregulamentar o mercado de trabalho, fazer com que o mercado de trabalho ele fique mais selvagem, mais primitivo, né, com as pessoas tendo menos direito, empurrando os trabalhadores para uma situação de maior informalidade e de maior precariedade, e também empurrando os trabalhadores para uma situação de formalização, que não é essa formalização que nós conhecemos de carteira assinada, de CLT, mas uma formalização via microempreendedor individual, por exemplo, ou o tipo do sujeito que está, o trabalhador, que está uberizado, que está numa situação empregado, que ele está empregado, só que numa situação muito vulnerável, dependendo única e exclusivamente daquilo que ele consegue prestar de serviço, que ele consegue vender na sociedade para conseguir obter uma renda. Empurrando, portanto, os trabalhadores a terem que fazer uma opção entre pagar as suas despesas básicas de casa para sustentar a sua família, ainda mais numa situação de elevação de custo de vida, ou terem que pagar um plano de saúde, caso achem que seja necessário para arcar com as suas despesas, com as suas necessidades de saúde. Então, o que o Brasil está vivendo nos últimos anos, do ponto de vista do mercado de trabalho, é uma precarização e uma piora da situação dos trabalhadores, da sua renda e das suas condições de trabalho, que fazem sim com que os trabalhadores tenham menos condições de arcar com um custo elevado de um plano de saúde. E mais uma vez a gente vê a necessidade de fortalecimento do SUS, porque o que nós queremos é resolver o problema da saúde dos trabalhadores, e não necessariamente ter que resolver o problema das empresas privadas prestadoras de planos de saúde. Mas, para quem está nos planos de saúde, para quem usa esse serviço, está havendo sim uma piora significativa, e não tem a ver só com problemas de mudança etária ou com problemas de fraude e de desperdício, mas também com um problema importante de uma saída dos mais jovens dos planos de saúde, porque eles estão numa situação de trabalho muito pior. Então o que nós precisamos concluir dessa situação dos planos de saúde no Brasil, nesse primeiro vídeo, que depois nós vamos tratar de outro assunto,
que é tratar de como os planos de saúde também no mercado financeiro sofrem uma pressão do mercado financeiro e que gera uma inflação que o mercado financeiro gosta, essa ele não critica, essa ele gosta, nós vamos discutir no outro vídeo, mas nesse vídeo a conclusão que nós precisamos chegar é que a crise nos planos de saúde no Brasil, ela sim está relacionada a esse desmonte das relações de trabalho, a esse enxugamento do papel do Estado na economia, que gerou uma crise econômica muito profunda e que gerou um esmagamento da renda dos trabalhadores e que agora se reflete numa situação pior de renda e de condições de trabalho dos trabalhadores no Brasil. Portanto, não é só um problema gerencial que vai resolver essa questão, mas um problema mais profundo de como a economia brasileira precisa voltar a funcionar a serviço dos trabalhadores, a serviço da renda dos trabalhadores e também se modernizar tecnologicamente. É o que nós vamos discutir também no outro vídeo sobre os planos de saúde no Brasil. É isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo que nós vamos discutir a crise dos planos de saúde no Brasil. Se você ou sua família tem passado também momentos mais difíceis aí na sua utilização dos planos de saúde, comente aqui para a gente também ampliar o nosso conhecimento a respeito de quais são as questões que estão ocorrendo e deixe, como sempre, aqui os comentários de novos vídeos e novos temas que nós possamos abordar. Um abraço!